Talvez o sermão mais famoso da história do mundo seja Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi pregado pelo grandioso teólogo congregacional Jonathan Edwards, pastor calvinista missionário aos índios moicanos nos Estados Unidos. Ele é considerado por muitos como o maior filósofo da América do Norte. A história diz que ele era contemporâneo de um outro pregador muito famoso, George Whitefield. E Whitefield, pregador itinerante, chamava muita atenção nos seus sermões porque falava de forma vívida e emocionada. Podia pregar de improviso por horas em qualquer ambiente e chamava muita atenção pelo seu modo vívido de falar. Edwards, pastor calvinista, pastor de igreja, possuía uma pregação um pouco expressiva. Falava de forma monótona, o sermão era praticamente todo lido, cheio de lógicas muito complexas e raciocínios muito profundos. É por isso que Pecadores nas mãos de um Deus irado chama tanta atenção. Segundo os seus biógrafos, como o George Marsden, no livro A Breve Vida de Jonathan Edwards, conta-se que quando Edwards trouxe esse sermão, ele vivia um período de grande avivamento ali nos Estados Unidos. As pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam ouvindo a pregação da palavra, vidas estavam sendo transformadas de forma sobrenatural. No domingo, 3 dias antes de Edwards pregar Pecadores nas mãos de um Deus irado, a igreja recebeu um número de 97 membros comungantes, de pessoas que haviam aceitado o nome de Cristo. Segundo os biógrafos, certo, de Jonathan Edwards, ele vivia no período de grande avivamento. Havia muitas pessoas ouvindo as pregações e se convertendo naquele período. Não só se convertendo, havia um esforço muito grande de mudança de vida a partir daqueles que estavam ouvindo a pregação. E isso era acompanhado de acontecimentos, digamos, um pouco avivados dentro daquele contexto. E pense bem, hoje, na América Latina, em um contexto hiperpentecostalizado, manifestações emocionais no culto já se banalizaram até. Mas pense que a gente está falando do século XVIII. A gente está falando de um pregador que lê o sermão. Escute, ele lê o sermão. Se um dia, num domingo, eu subir aqui com um papel e começar a ler, você vai dormir. Você dorme sem eu ler. Avalie, eu vejo, viu, daqui, você dormindo? Tá? Avalie se eu ler o sermão. A gente está falando de um cara que fala com voz entediante, sem modular a voz, como quem lê alguma coisa. A gente está falando de alguém que não gesticula muito, cheio de lógicas e raciocínios complexos no sermão. Pegar um texto de um sermão de Jonathan Edwards para ler, dá dor de cabeça, tranquilamente. Se você já tentou, você sabe do que eu estou falando. E então a gente tem pessoas se convertendo aos domingos. E a gente tem Pecadores nas mãos de um Deus irado sendo pregado ali em 1741, na cidade de Enfield, nos Estados Unidos. Em uma pequena casa, onde os berros e os gritos de lamento dos ouvintes podiam ser ouvidos a 400 metros de distância. Um dos ministros que lá estavam diz o seguinte, que os irmãos, ouvindo a pregação, os descrentes que estavam lá presentes, berravam diante de Jonathan Edwards. Eles gritavam, o que farei para ser salvo? Outro gritava, estou indo para o inferno. Outro gritava, o que farei por Cristo? Outro ministro registrou que os gritos agudos e clamores eram comoventes e admiráveis. Pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite, escrevem os biógrafos de Jonathan Edwards. Os homens se agarravam aos pilares da casa que estavam, se seguravam às cadeiras e clamavam, dizendo que o fogo do inferno estava aberto debaixo de seus pés. Jonathan Edwards nunca terminou de pregar aquele sermão, porque antes que ele chegasse à mensagem da graça, os homens tumultuaram toda aquela reunião desesperados, pedindo pela misericórdia de Jesus. Esse é o tipo de coisa que não aconteceu antes ou depois na vida de Jonathan Edwards. Não é o tipo de coisa que a gente espera todo culto. E aquilo marca muito do grande avivamento que Jonathan Edwards viveu. Mas Pecadores nas mãos de um Deus irado, por mais que tenha sido um sermão duro, ele era uma declaração vívida da punição que espera os ímpios. Os homens sem Deus, os homens que abandonaram a Jesus Cristo, aqueles que não têm fé, eram homens que, pecadores, estariam nas mãos de um Deus irado. Aquele sermão trouxe ímpios ao arrependimento. O autor da carta aos Hebreus tem o seu momento Jonathan Edwards aqui no trecho que a gente falou.
Mas não é um trecho que fala aos descrentes que visitam a igreja no domingo. É um trecho que fala a crentes que estão na igreja, mas que são tentados a voltar à vida do mundo. O autor aos Hebreus fala aqui sobre crentes nas mãos de um Deus irado. E ele nos convida a meditar sobre isso a partir do versículo 26 do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Hebreus 10, 26 a 31, então diz assim: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O texto está falando a homens tentados à apostasia, a abandonar a fé e voltar aos caminhos do mundo, e fala daquilo que é de terrível na vida daquele que abandona o caminho de Deus. Ele faz uma autópsia do homem apóstata para que os crentes não se sintam tentados a esse caminho. Ele fala primeiro sobre quem é o apóstata, fala então sobre o que é que o apóstata deve esperar, fala então o que é que o apóstata faz, e então explica quem é o Deus que o apóstata nega. E é justamente sobre isso que a gente vai ver essa noite. Primeiro, o texto nos aponta quem é o apóstata, quem é o homem que abandona ao Senhor. O verso 26 diz: porque se continuarmos a pecar de propósito. O apóstata é, antes de qualquer coisa, alguém que entra num caminho de pecado deliberado. A ideia de pecar de propósito é isso, é alguém que volta a um caminho deliberado de pecado. O crente não é alguém que não peca, já falamos disso várias vezes aqui. O crente é alguém que peca, mas vive em arrependimento por causa de suas falhas morais. Luta contra o pecado e quando cai no pecado, tenta voltar pelo justo caminho. O descrente, o apóstata, é alguém que peca sem arrependimento, peca deliberadamente. O que marca o crente não é simplesmente a ausência de erro. O que marca o crente é a presença constante de arrependimento nos erros. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente sempre volta ao Senhor em arrependimento, pedindo perdão. O homem, então, peca de forma deliberada. Ele peca conscientemente. Ele peca porque quer. Esse é o caminho do homem apóstata. Não caia nas conversas do mundo, não caia nas desculpas de Satanás. Não caia nas conversas da psicologia behaviorista ou freudiana, que tenta culpar os seus traumas, ou o seu contexto, ou a sociedade à sua volta, ou o que fizeram com você, ou aquilo que você viu, ou ouviu, ou aprendeu. Não importa, o pecado, a falha moral, sempre será um exercício de vontade. Muitas coisas podem nos influenciar, muitas questões da nossa vida podem mover e mudar quem somos. A falha moral, o pecado contra Deus, sempre será um problema transcendente. Você tenta arrumar desculpas. Não, pastor, eu sou assim, sabe? É porque eu sou doente. A bebida, sabe? É que eu tenho um problema. Meu pai era alcoólatra também. Não, pastor, mas sabe como é? Eu sou homem, né? É que meu pai também era violento. Papai batia na mamãe. E é por isso que eu ajo assim. É por isso que eu faço isso. É por isso que eu reproduzo esses comportamentos. E você pode me dar a explicação que você quiser. Nunca vai servir de justificativa para abandonar o nome de Jesus. E para escolher viver num caminho de pecado deliberado. Porque o caminho da apostasia é o caminho da escolha pelo pecado, do exercício de vontade pelo pecado. Você é autônomo no mal, porque você simplesmente escolhe o caminho da miséria moral. Por isso que a responsabilidade de lutar contra o pecado é nossa. Por isso que quando Deus olha para Caim, em Gênesis 4:7, Deus diz que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Os nossos desejos são contra nós. Nós temos constantemente impulsos dentro de nós, formados, sabe-se lá Deus por onde,
que nos fazem sentir, desejar, querer coisas, pensar coisas, projetar coisas, planejar coisas, temer coisas. Os nossos desejos muitas vezes são contra nós, são contra a nossa moral. Nós acreditamos em coisas, mas sentimos outras. Nós temos algumas crenças, mas o nosso interior diz coisas completamente opostas àquilo que a gente acredita. O nosso desejo muitas vezes é contra nós, mas cabe a nós dominar quem somos. O apóstata é o homem que abandona as suas crenças para abraçar os seus desejos. É o homem que para de viver pelas convicções para viver pelas emoções. É o homem que para de viver por aquilo que acredita e que sucumbe no que acredita por causa daquilo que sente e daquilo que deseja e dos impulsos que surgem de dentro dele. O seu desejo vai ser contra ti, meu irmão. Você vai sentir coisas esquisitas, você vai ter vontades terríveis. Cabe a ti dominar. Cabe a nós permanecermos no caminho da santidade, porque o apóstata é o homem que peca de propósito. Quando nós achamos que o pecado é inescapável, quando nós achamos que as nossas vontades e desejos necessariamente devem nos levar a comportamentos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Quando nós dizemos que o pecado é inescapável por causa de qualquer coisa que vivemos ou sentimos, nós estamos dizendo que a palavra de Deus é falsa. Pelo menos eu leio em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, que Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. O pecado nunca vai ser mais forte que o nosso exercício de vontade santa em Deus. Podemos suportar porque nós somos os bichões? Não, porque Deus fornece um escape em toda tentação. Sempre há uma alternativa ao pecado, sempre há uma alternativa à apostasia. Deus sempre dá um meio para que você não precise pecar. Pecamos porque queremos. Você peca porque você gosta. Você peca porque o pecado é bom, meu irmão. Se não fosse bom, você não pecava. Você peca porque você tem vontade, porque você tem desejo e você age em direção àquilo que você sente. O que acontece é que Satanás tenta te fazer acreditar. A tua carne tenta se convencer todos os dias de que o pecado é o único caminho, de que você tem que escolher um pecado menor para não cometer o pecado maior, de que você tem que escolher sempre a alternativa que vai satisfazer melhor os teus desejos e vontades, de que se você não fizer isso, você enlouquece, que se você não for por esse caminho, você nunca vai ser feliz. E o diabo e a carne vai tentando ludibriá-lo, enganá-lo de todas as formas para que você pare de acreditar e passe a sentir e se sucumba ao teu próprio homem interior. Perca a guerra do espírito contra a carne. E assim que começa a apostasia, é quando sucumbimos ao que queremos contra o que cremos. Porque muitas vezes você vai querer coisas contra aquilo que você crê. Você acredita que o seu casamento é a coisa mais importante, mas sabe, você quer outra mulher. Você acredita que a pureza sexual é uma coisa maravilhosa, mas você quer sua namorada. Você acredita que estar sóbrio é uma coisa boa, mas uma dose a mais talvez caia bem. Você acredita que lucros desonestos não vão honrar o nome do Senhor, mas sabe, ele deu bobeira. Besta é quem não pegar, se não for eu, vai ser outro. E a gente vai sucumbindo a tudo aquilo que sente, todas as vontades que surgem. O apóstata é alguém que peca de propósito. Mas o texto diz mais: o apóstata peca de propósito depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Diz: se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. O apóstata é alguém que peca de propósito, mas ele não peca num contexto de ignorância como o homem descrente. Ele peca em um contexto de conhecimento. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que o pecado é. Ele sabe que ele podia sair daquela situação. Ele sabe que há uma obra perfeita de Jesus que foi feita por ele. E ele prefere fugir daquilo que Deus preparou àquele que faz parte do seu povo. O apóstata nega o conhecimento da obra de Jesus. Ele nega tudo aquilo que sabe. Ele peca continuamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Porque, meu irmão, a informação fria nunca vai ser suficiente para a salvação. Você pode decorar todos os arrazoados teológicos, você pode anotar todos os meus sermões aí em Hebreus e revisar em casa,
você pode ler todos os textos, nunca faltar uma EBD, conhecer os teólogos decorados, datas, você pode sentar na rodinha e ser o que fala e não o que ouve. Você pode ter ido para o seminário, você pode escrever livros, você pode dominar todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. O que separa o apóstata do crente não é informação, não é só informação. Você pode ter muitos conhecimentos sobre a fé e não viver nada disso. Você pode ouvir domingo após domingo e continuar com a mesma vida miserável separado do Senhor, porque não é acréscimo de conhecimento que vai te dar salvação. Às vezes a gente acha que a solução para a nossa apostasia é saber mais, de que a apostasia é nada mais do que falta de informação. Então eu vou procurar mais informação, eu vou ler mais livros, eu vou encontrar mais conhecimento, e geralmente o que acontece é que você vai mais inteligente para o inferno. Só isso. Porque se essa informação não te transformar internamente, porque se você não ouvir os sermões contra a sua vida, mais preocupado numa transformação interior do que numa informação intelectual, você não vai para lugar nenhum. Você pode ser nada mais do que um pendrive de Jesus, alguém que só acumula informação e não faz nada com aquilo. Você pode adquirir todo o conhecimento do mundo e isso lhe ser inútil para a fé. Satanás sabe das coisas, Satanás esteve lá, ele viu, ele subiu aos céus. A teologia do diabo deve ser melhor do que a nossa. Ele não deve ter batalhas de interpretação do texto bíblico, ele não tem que fazer exegese de grego, ele deve saber todas as línguas. Ele viu acontecer, ele não leu um relato de testemunhas. Mas Satanás não é salvo. Diz no livro de Tiago que os demônios creem que estremecem, e não é o suficiente. Que podemos ter um conhecimento frio, morto, superficial, uma informação que está nas sinapses do nosso cérebro, mas que não se entranharam na nossa alma, que não transformaram quem nós somos, informações que não mudam os nossos comportamentos, que não mudam os nossos afetos, que não muda o modo como a gente enxerga a Deus e ao mundo. Vivemos a mesma vida que vivíamos quando sabíamos menos. Às vezes adquirimos mais informações e vivemos pior. A justificação é pela fé, meus irmãos, mas é uma fé que gera obras. A justificação é pela fé, mas é uma fé que nos transforma a viver outra vida. Buscamos uma santidade que provém da informação que recebemos. Sim, nós adquirimos informação, sim, a gente ouve sermões, sim, a gente lê livros, mas não é simplesmente para saber mais, é para fazer alguma coisa com o que a gente sabe, é para sermos transformados por essas informações. Você pode vir aqui domingo após domingo, ouvir tudo e decorar o sermão, ouvir de novo em casa, anotar e fazer um esboço. Se você não engolir isso, se você não for transformado internamente por isso, se você não começar a praticar e viver isso, se você não usar isso como um instrumento para vencer os seus impulsos mais terríveis, isso não serve de nada. Você adquire novas informações e elas vão ser inúteis na transformação da tua alma. Irmãos, o que você faz com o que você sabe é extremamente importante. Nos meus tempos mais neopentecostalizados, havia um profeta, pelo menos era assim que ele era apresentado, que eu visitava continuamente, e ele me falou muitas coisas estranhas na vida, mas tem uma coisa muito boa que ele me falou que eu nunca esqueci. Ele disse que, Iago, a diferença entre o céu e o inferno são alguns centímetros, geralmente uns 2 palmos, uns 2 palmos e meio. Eu dizia, nossa, mas o céu e o inferno está muito perto. É verdade, é a distância entre o cérebro e o coração. É a distância entre o cérebro e o coração. Quando você ouve sermões, lê a Bíblia e alcança só a tua cabeça, você pode ser como os homens aqui, que receberam o conhecimento da verdade, mas só isso. Quando esse conhecimento desce para o nosso coração e a gente internaliza aquilo que a gente sabe, irmão, aí sim. E eu lhe digo como alguém que foi para o seminário, a pior coisa é não conseguir viver o que você sabe. É desesperador você ter todas as informações e não conseguir fazer nada com isso. Isso tem que te desesperar. Você que estuda, você que lê, você que gosta de ouvir sermões, que é voltado para a vida da igreja e acha que isso é suficiente para você ser salvo, meu querido, você pode ser um grande hipócrita, você pode ter toda a casca de espiritualidade, toda a casca de conhecimento e continuar rumando o mesmo caminho de condenação, porque você sabe só isso, porque você sabe e você continua sem arrependimento, porque você sabe e você continua pecando de propósito, porque você sabe e tudo o que você sabe faz com você é só te dar um peso a mais na consciência, quando você continua vivendo sem arrependimento nenhum. O apóstata é aquele que sabe, mas sabendo, continua pecando de propósito, continuamente, sem arrependimento, sem santificação. E viver sem santificação é a pior desgraça
na vida daquele que sabe. Hebreus 12:14 diz: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, você consegue ver o Senhor sendo meio burrinho, viu? Você consegue. Você pode nunca ter estudado, nunca foi para a faculdade, você pode ser semi-analfabeto, e você pode ir para o céu, sabia? Tranquilamente. Você pode não saber escrever seu nome, você pode não ter muitas habilidades manuais, você pode não saber dirigir, reprovado na carteira de moto, lá no Detran, você pode ganhar pouco dinheiro, você pode não ter muitas coisas, e ainda assim encontrar Jesus. Mas sem santidade, nenhum de nós vai ver Deus. Temos um Deus santo, temos um Deus santo puro, que não se une ao pecado. Aquele que encontrou a santificação em Jesus é aquele que continua vivendo uma vida de santificação em Jesus. Às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente diz: não, mas Jesus vai nos santificar. Maravilha, Jesus vai continuar nos santificando, Jesus é a nossa redenção, Ele é a minha santidade, amém. Aí Paulo diz: isso significa que a gente vai continuar pecando para que a graça aumente? De forma nenhuma, porque aquele que foi encontrado pela graça foi batizado para ser morto para as obras da carne. Jesus nos dá santidade. Nós somos santos pela obra perfeita de santificação em Jesus, mas nós continuamos tentando ser aquilo que já somos em Cristo. Vou repetir para você entender isso bem. Quando o Pai olha para nós do alto, Ele vê a justiça perfeita de Cristo. Quando o Pai olha para nós, Ele não vê as nossas obras fracas, Ele vê a obra perfeita de Jesus. Em Cristo nós já somos santos, em Cristo somos perfeitos, em Cristo somos puros e limpos. Mas nessa vida, infelizmente, a gente ainda peca, erra, falha, se suja. Ora, essa diferença entre quem somos e aquilo que somos em Cristo nos dá desculpa para continuar no pecado? E a realidade é que de forma nenhuma. Hebreus está dizendo que nós continuamos lutando para nos tornarmos o máximo que pudermos aquilo que já somos em Jesus. Se encontramos salvação plena em Jesus, o crente que é salvo continua andando em direção àquilo que ele já é em Jesus. Aquele que se conforma, aquele que senta no banco, aquele que se entrega ao pecado, usando como desculpa aquilo que Jesus fez, nunca recebeu o que Jesus fez. Porque nós, uma vez que encontramos santidade perfeita em Jesus, continuamos lutando para nos tornarmos aquilo que já somos em Cristo. Ainda não somos aquilo que já somos. Ainda não somos plenamente aquilo que Jesus já fez. Ainda não nos manifestamos como aquilo que de fato seremos eternamente e que já somos através da obra perfeita de Jesus, mas continuamos andando nessa direção. Se encontramos Jesus, não pecamos mais sem arrependimento, não nos contentamos com uma vida sem santificação, lutamos para encontrar essa graça. É isso que o apóstata não consegue fazer. Esse então, o apóstata é o homem que peca de propósito, mesmo já tendo recebido o conhecimento da verdade. O que é que o apóstata deve esperar? Qual a expectativa do homem que se entrega então a essa vida? Recebendo o conhecimento da verdade, volta ao caminho do pecado não arrependido. A Bíblia vai dizer então, no fim do verso 26, que para esse já não resta sacrifício pelos pecados. E essa é uma coisa muito profunda que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Porque lembre que esses homens estavam sendo tentados a voltar a um tipo híbrido de judaísmo com cristianismo. Eles queriam voltar aos mesmos rituais do judaísmo, de sacrifícios de animais, com alguma mistura de elementos cristãos. O autor aos Hebreus vai dizer que é impossível, porque Jesus não vai vir para morrer de novo. O Messias já veio, já morreu. Esperar que venha outro é esperar em vão. Se esses homens voltassem aos sacrifícios de animais, eles estavam voltando a um sacrifício que não tinha mais utilidade, porque o sacrifício perfeito já veio. Então eles queriam voltar a mais sacrifício. Eles queriam voltar a algo mais visível, algo que se manifestaria mais claramente. Ora, essa história de que morreu alguém aí, a gente não viu isso? Essa história de que o cordeiro morreu por nós, não tinha animal nenhum, morreu uma vez só, faz tempo que não tem sacrifício de novo. Vamos voltar para matar animal, é mais jogo. E o autor está dizendo, se vocês voltarem para isso, não tem sacrifício mais, brother. Não tem, é só matar animal como quem mata uma galinha para comer. Não tem utilidade. E mais, se vocês voltam para isso, o sacrifício de Cristo não tem mais utilidade. Porque vocês estão saindo debaixo daquilo que aquele sacrifício representa. Vocês estão fugindo da fé. Não há mais sacrifício pelo pecado. O sacrifício de animais não serviria de nada. O sacrifício de Cristo não serviria de nada. Eles perderiam tudo. Tentando ter mais, perderiam tudo. Então os homens que entram no caminho da apostasia estão saindo debaixo daquilo que poderia dar salvação. E não é isso que acontece com o apóstata. Ele quer mais. Ele não quer simplesmente estar na igreja, ser salvo, viver no caminho da fé.
e pagar, não é, o preço de santificação que isso cobra de nós. Ele quer continuar recebendo das bênçãos de Jesus, ele quer continuar sendo alguém elegível para a salvação, mas receber de tudo aquilo que a vida tem para dar. Porque as pessoas não abandonam a Deus para ir para o inferno. É muito difícil alguém dizer, não, estou saindo da igreja porque eu quero sentar no colo do diabo. Não é. A pessoa sai da igreja, mas Jesus está comigo. A pessoa nunca mais vive a vida da fé, mas eu sei que Deus me ama. Ele vai me perdoar no último dia. A pessoa quer tudo aquilo que ela receberia na vida da fé, mas adicionar a isso tudo aquilo que o mundo e o diabo têm para entregar para ela. Querendo mais, você perde tudo. Tentando ganhar o mundo inteiro, você perde a alma. Tentando encontrar a satisfação dos desejos e a salvação da alma, você perde os dois. Você perde os dois. Os desejos não são saciados, porque uma vez vivendo a vida da fé, você já sabe que esse mundo tem muito pouco para dar, e a salvação da alma, então, se torna uma impossibilidade. Pelo contrário, diz o texto, ao invés de restar sacrifício pelos pecados, pelo contrário, começo do verso 27, resta apenas uma terrível expectativa. Uma terrível expectativa. Você já foi na casa de um desviado? Eu sou pastor, então eu geralmente estou nesses lugares. E o homem que acabou de sair da igreja, ele ainda não encontrou todas as desculpas necessárias para calar a consciência da fuga da fé. Então, geralmente, o homem que acabou de sair da fé é um homem numa expectativa terrível. Ele acha que vai morrer a qualquer momento. Ele acha que o chão vai abrir a qualquer momento, que ele vai cair no buraco. Ele acha que Deus virá puni-lo e consumi-lo, que ele vai morrer, que ele vai perder o emprego, que ele vai perder tudo. O homem que larga a fé, num primeiro momento, ele geralmente entra numa expectativa terrível. Ele tenta calar a consciência com tudo que ele tem. Ele vai para o sexo, ele vai para as drogas, ele vai para o entretenimento, ele vai tentar alcançar alguma coisa nessa vida, porque ele tem que calar a consciência dele, porque a expectativa é terrível. E que expectativa é essa? É de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Querido, você está na expectativa de ir para o céu sem Jesus? Coitado. Todos aqueles que abandonam o caminho da fé e acham que no último dia Deus vai ser legal com eles. Aqueles que abandonam a fé, abandonam a vida da igreja, nunca mais aparecem na vida da comunhão, só estão aqui domingo após domingo, mas não congregam de verdade, como a gente falou domingo passado. E acham, mas no último dia está tudo ok. Minha expectativa é que Jesus volte, maranata. Se soubessem, colocariam a mão na boca. Se soubessem, clamariam pela oportunidade de ter um dia a mais. Teriam medo da volta de Jesus, teriam medo de encontrar Deus face a face, teriam medo, porque a expectativa é terrível. Sabe, gente que tem pânico de sair na rua? Pessoas que têm síndrome do pânico, que têm transtornos de ansiedade, problemas psicológicos, que às vezes impedem de atravessar a rua, de sair de casa, porque a pessoa passa mal, na expectativa de coisas ruins que podem acontecer. Se o homem sem Deus entendesse o que lhe aguarda, não teria remédio ou terapia que funcionasse. Não teria jeito. A expectativa de estar separado de Deus é terrível. É terrível. É juízo e fogo vingador. Sem permanecer na obra de Cristo, ninguém pode ter outra expectativa senão juízo e fogo. Você já sentiu a expectativa de algo horrível? Eu tenho pelo menos 2 exemplos da minha vida que são muito, muito comuns, infelizmente, né? Teve um período específico do meu ministério que Satanás me atormentava muito mais do que me atormenta com as caixas de som da igreja, certo? Mas me atormentava muito, e toda semana, umas 2, 3 vezes por semana, eu sonhava que estava morrendo. Era um negócio meio doido. Aí eu sonhava muito que ia morrer enforcado. Sabe uma cena de filme medieval? Tem aquele palanquezinho, aí tem as forcas lá, aí tem um carrasco com um negócio na cabeça, um saco preto na cabeça, aí vai te levando lá amarrado, tá a praça toda na cidade, né? Aí eu estava lá sendo levado, eu estava com corda no pescoço, estava um palito na boca para morder, não sei para quê, o cara vai morrer, acho que o cara vai morrer, né? Aí fica lá esperando, alguém fala alguma coisa, ouve as palavras, aquele negócio todo. E eu lembro, sabe, eu sempre tenho problema de ter sonhos muito, muito reais, sabe? Eu lembro perfeitamente da sensação de estar indo para morrer. Eu acordava todo suado, desesperado, né? Aí, meu Deus, estou vivo, estou aqui, calma aqui, estou aqui, minha mulher está aqui o ventilador, está tudo bem, né? Estou vivo. Você já teve uma expectativa de uma coisa terrível? Eu geralmente acho que vou morrer no avião, sabe? Começa a turbulência, tec. Aí o pessoal começa a ficar desesperado, as velhinhas começam a ver o sinal da cruz, as crianças começam a chorar,
né? Começa uns gritos aqui, uns gritos acolá. Eu peguei a pior turbulência da minha vida depois do acidente da Chapecoense. Eu viajei de avião uns 2 dias depois e peguei uma turbulência terrível. Todo mundo começou a gritar no avião, as crianças chorando. Aí o negócio ficou tão sério que todo mundo se calou. E aí deu medo. Quando estava todo mundo gritando, tudo bem. Quando todo mundo ficou calado, e eu lá na última cadeira, nem reclinava, as cabeças tudo fez assim, ó. Sabe, o avião subia e descia, que eu descolava aqui do assento, ficava preso só pelo cinto e voltava. E eu pronto, é o fim, né? E eu orando a Deus, Deus cuida da minha mulher, né? Perdoa meus pecados. Eu estava convicto que morreria naquele momento, convicto, ali por uns 10, 15 segundos. Aí eu ouvi os comissários de bordo rindo atrás de mim, conversando, rindo. Eu pensei, bom, se o povo que trabalha aqui está rindo, então eu acho que é seguro, certo? Aí depois fui pesquisar e descobri que turbulência não derruba avião, e que eu estava com medo de besta, certo? Que nunca avião caiu de turbulência, nunca aconteceu, não acontece, certo? Por outras coisas. Já teve expectativas ruins na sua vida? Essas expectativas do mal, as expectativas de coisas que iam lhe prejudicar em algum momento? Você lembra desse sentimento? Você consegue visualizar esse sentimento e lembrar dele? O momento que você sentiu que ia ser assaltado, o momento que você achou que ia apanhar, aqueles segundos antes do acidente, aquele momento da expectativa do mal, quando a expectativa às vezes é pior do que o mal que virá. Se você conseguir segurar esse momento e estendê-lo milhões de vezes, é aquilo que resta àqueles que se entregam ao pecado deliberado. A expectativa é de juízo. O homem sem Deus será julgado. Essa é a palavra, ele será julgado. E pode parecer bobagem, porque vivemos em um mundo de juízes corruptos, que se torce à verdade, mas o justo juiz nos julgará. Nos julgará no seu trono, é o que nós vemos em Apocalipse 20, em um grande trono branco, onde aquele Deus estará sentado nele. A terra e o céu fogem de sua presença e não se acha lugar para eles. A própria realidade tenta fugir da presença daquele que está sentado no trono. O chão começa a se afastar, o céu começa a correr diante da grandeza daquele que está sentado no trono. E estará grandes e pequenos em pé diante dele. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. Ah, meu querido, você pode apagar o histórico do computador. Deus tem um livro que não tem aba anônima. Ah, querido, você pode esconder de quem você quiser. Sua mulher nunca vai saber. Mas Deus tem um registro. Você pode ter pago quem precisou pagar, para que ninguém conte. Você pode ter dado o cala-boca necessário. Ninguém deu um cala-boca no escrivão de Deus. Tem um livro. Está tudo lá. E esse livro vai ser aberto um dia. Um dia esse livro será aberto diante do grande trono branco. E os homens serão julgados segundo as suas obras. A única alternativa é um outro livro, chamado Livro da Vida. A única alternativa é que em um outro livro seu nome esteja escrito, com o sangue do Cordeiro, com letras santas, que te tragam para o caminho da redenção. Como fugir? Como voltar do caminho? Como fugir do livro da vida e ficarmos só com o livro de nossas obras? Isso é loucura, isso é tolice. Os homens batem no peito e dizem, só Deus pode me julgar. Ah, querido, se você soubesse que Deus vai te julgar, você preferia o juízo dos amiguinhos, você preferia muito o julgamento dos colegas do trabalho, você preferia muito, mas só Deus vê meu coração. E isso não te faz ter pesadelo não de noite? Porque Deus vê teu coração. Eu só tenho uma ideia, Deus sabe o que está lá. Deus vê seu coração e Deus vai te julgar. E isso não deveria ser defesa, isso deveria te deixar transtornado se o teu nome não está no livro da vida, se você só tem um livro das suas obras para se basear, porque nenhum homem estará livre desse juízo. E fogo vingador, haverá o fogo da vingança. Deus vai se vingar, meu irmão. Deus vai se vingar. Você consegue ter um mínimo de noção de quão terrível é a ideia de que Deus vai se vingar dos pecados que você comete? Porque os pecados que cometemos não são contra os outros, são contra Deus. É uma ofensa direta ao Senhor. Você pode pensar que não está prejudicando ninguém,
não estou envolvendo mais ninguém, não estou fazendo mal em ninguém, mas você está cuspindo na cara do Criador em cada pecado. Você está dando um tapa na cara do Cordeiro em cada falha moral. E Deus vai se vingar de cada uma dessas obras com um fogo vingador, um fogo de juízo. Isaías 26:11 diz que o fogo consumirá os teus adversários. É um fogo que vem contra os inimigos. Deus está preparando a sua vingança. Eu assisti muito filme de vingança na minha vida, de gente que arma vinganças para se vingar. Alguém matou a esposa, ele vai e arma um negócio terrível para pegar os inimigos e se vinga e faz o mal. Queridos, e a vingança de Deus? E quando Deus nos linchar na rua? E quando Deus nos mandar para a cadeia? E quando Deus for quem nos levar para a forca? E quando os santos anjos estiverem na plateia, vendo a vingança justa do Senhor, e quando o universo aplaudir, porque Deus finalmente vai receber a justa paga daquilo que a gente fez contra Ele. Querido, só Deus pode me julgar e devia te deixar transtornado se seu nome não está naquele outro livro. A apostasia é uma loucura. A apostasia é a coisa mais absurda que qualquer um que ouviu a verdade pode cometer, porque há a promessa de perdão e a gente prefere se agarrar nas brasas da vingança. Você está namorando com a apostasia? Se tiver, meu querido, você tem que sentir o calor debaixo dos seus pés. Você tem que sentir a fornalha do seu lado. Está achando quente? Está achando quente? Eu estou suando aqui também. Isso não é nada. Há um fogo muito pior que qualquer coisa que você sinta num prédio quente, num Ceará abafado. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Clamaremos com saudade do calor do Jim Wilson, se recebermos o fogo da vingança. Se recebermos o fogo da vingança. A apostasia é separada. O fogo é separado para aqueles que se tornam adversários através da apostasia. É o que o texto diz. Um fogo preparado para consumir os adversários. Você recebe da vingança porque você se torna um adversário, você se torna um inimigo. Você se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você consegue, mais uma vez, tremer suas pernas com isso? Se tornar inimigo do Senhor, se tornar inimigo do Criador dos céus e da terra? A gente vive numa cultura que todo mundo diz que é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Não, você é inimigo de Deus. Você é inimigo. Imagina, não é só você que é inimigo de Deus, Deus é seu inimigo. Meu querido, você não quer ser inimigo de Deus. Ora, eu já tive inimigos terrenos, pessoas que me interpretaram como inimigas delas, caí nos laços de alguns desses malignos, e não é nada agradável. Eu tenho medo de inimigos poderosos, sabe? Imagina se o seu inimigo é alguém que trabalha no STF, se o seu inimigo é alguém que trabalha no Detran. E como é que você resolve seus problemas depois disso? O cara pode te prejudicar, manda umas multas lá. Teu inimigo é policial. Você está maus lençóis. O teu inimigo tem porte de arma. Você muda de casa. Você muda de casa para não ter que enfrentar um inimigo desse. E quando o nosso inimigo é aquele que, se a gente corre para as asas da alvorada, ele está lá. E se o nosso inimigo é alguém que, se a gente descer no profundo abismo, lá ele está. E se o nosso inimigo é aquele que controla toda a existência, e se o nosso inimigo é aquele diante da palavra de quem tudo subsiste, e se o nosso inimigo é aquele que está voltando, as pregações sobre a volta de Jesus têm que acalentar o coração daquele que está firme em Jesus, mas aqueles que desejam apostasia têm que ouvir sobre a volta de Jesus e tremer, porque podem sentir o bafo quente da vingança nas suas nucas, de um Cristo que vai voltar com espada que sai de sua boca, prestes a derrotar os inimigos. Você já assistiu Senhor dos Anéis? Star Wars? Vingadores? Filme de super-herói? Você sempre tem uns heróis, né? E você tem o povo do mal.
Em Star Wars você tem lá os Stormtroopers, né? Stormtroopers lá atirando o povo lá. Aí sempre tem alguém lá com sabre de luz. Aí mata o Stormtrooper e sai, você vibra. Aí tem lá no Senhor dos Anéis, tem lá nossos heróis com o anel, o Sauron. Aí tem lá os Uruk-hais, os orcs e tal. E eles matam os monstros do mal e a gente vibra. A gente assiste Vingadores, os nossos heróis ganham e matam o Thanos e os monstros lá do mal do Thanos. A gente é isso aí. E a verdade é que no último dia, os anjos do Senhor, olhando para a história cósmica, quando Deus trouxer a sua vingança, nós somos os soldados do Thanos, nós somos os Stormtroopers, nós somos os orcs, os Uruk-hais, nós somos os personagens do mal do filme, que quando são mortos o cinema vibra. Se nós não estivermos debaixo do sangue de Jesus, nós somos os vilões dessa história. O texto diz no Apocalipse que os anjos louvarão ao Senhor e que a fumaça do fogo que queima os inimigos de Deus subirá aos céus como louvor. A criação aplaudirá o Senhor quando os ímpios forem lançados no fogo, porque Deus finalmente encontrará a sua justiça. Não haverá um lamento pelo seu nome, não haverá um lamento pela sua condenação, porque os homens verão de forma transformada a justiça plena de Deus sendo alcançada, quando você for vingado, porque você é inimigo, se você não está debaixo do sangue de Jesus. Você já imaginou a loucura que é ser inimigo do Deus vivo? Daquele que tem o seu arco posto, daquele que tem a sua espada na bainha, daquele que a qualquer momento pode nos partir pelo poder de sua voz. Ah, meu querido, eu não quero ser inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo daquele que é o Todo-Poderoso. Eu não quero ser inimigo daquele diante de quem os montes tremem. Eu não quero ser inimigo daqueles que não podiam ver a sua glória. Eu não quero ser inimigo daquele que é o Senhor dos exércitos. Eu não quero ser inimigo daquele diante de quem as nações não são nada, daquele diante de quem os reis se dobram, daquele que até Satanás pede permissão. Eu quero ser amigo de Deus, eu quero ser seu filho, eu quero morar na sua casa. Isso é possível através do nome perfeito de Jesus. A apostasia é fugir da filiação, a apostasia é sair daquele caminho que é prometido de graça e se tornar um traidor. É o filho adotado que apunhala o pai enquanto ele dorme. É aquelas histórias de filhos que matam seus pais, filhos adotados, filhos que são tirados do pior monturo, colocados em casa e que então preferem se tornar adversários. Ah, meu querido, Deus não deixa impune. Deus não deixa impune. Deus não é corno manso. Deus vai atrás e Deus mata. Não como nós, homens, pecadores e caídos, de honra e orgulho feridos. Ele faz como aquele que é justo e perfeito e derrama da sua justa ira sobre aqueles que recebem nada mais do que aquilo que pediram, nada mais do que aquilo que merecem. Então o texto começa a comparar a apostasia no Antigo Testamento com a apostasia no Novo Testamento, para mostrar a grandeza daquilo que o apóstolo deve esperar. O verso 28 diz: quem estiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Veja, ele começa a citar 2 textos do Antigo Testamento acerca da punição daqueles que cometem idolatria. São 2 textos diferentes sobre a punição de quem comete o pecado específico da idolatria. A idolatria era o pior pecado do Antigo Testamento, o que faz a gente acreditar que a apostasia é o pior pecado do Novo Testamento. A gente sabe que a apostasia, que descrer no Evangelho, tendo ouvido o Evangelho, é o pecado imperdoável, é a incredulidade, é abandonar o caminho do Senhor. Aquele, então, que abandona o Senhor no Antigo Testamento, falando da idolatria, primeiro morre sem misericórdia. Aqui ele está aludindo ao Deuteronômio 13:8, que fala: não concorde com ele, com aquele que está indo para os ídolos, nem dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Aquele que se entrega à idolatria morre sem misericórdia. Não haverá ninguém que ouça os pedidos por piedade, ninguém vai poupá-lo, ninguém vai escondê-lo. E morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aqui ele está falando de Deuteronômio 17,
onde a idolatria, onde o idólatra que seguia outros deuses era apedrejado publicamente pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, o texto fala de apedrejamento público, sem nenhuma misericórdia, onde a pessoa morre sem escape, e que bastavam 2 ou 3 testemunhas para que então aquilo acontecesse. Então o verso 29 diz: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo. Querido, você lê o Antigo Testamento e fica nervoso? É gente morrendo apedrejada, é o chão abrindo e gente caindo, é a ira de Deus se manifestando fisicamente, é cobra vindo e comendo todo mundo, é exército, é guerra, é espada, é morte. Se você torcer o Antigo Testamento, escorre sangue. Você acha o Antigo Testamento demais? Aí você lê o Novo, Jesus, paz é amor, hippie, que negócio maravilhoso. Meu querido, o mesmo Deus do Antigo Testamento está sobre a igreja hoje. O Deus do Antigo Testamento, o Jeová dos exércitos, é o mesmo Cristo que está hoje conosco. Não são 2 divindades, não são 2 deuses, é a mesma trindade maravilhosa. Se o homem que cometia idolatria no Antigo Testamento sofria isso tudo, quanto mais severo não deve ser o castigo daquele que hoje rejeita a mensagem da salvação. Apedrejamento público não é nada comparado com o que está rejeitado para aqueles que está reservado para aqueles que rejeitam Jesus. Nada. O apedrejamento público, as mortes mais violentas que o ser humano pode dar, não é nada. Cristo mesmo diz que a gente não tem que ter medo de quem pode matar o corpo, mas tema aquele que pode lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. Qualquer coisa que um homem, o mais aterrador, o mais genocida, possa fazer com outro homem nessa vida, não é nada comparado com aquilo que está reservado da mão de Deus para aqueles que o rejeitam. Não é nada. Apedrejamento público não é nada comparado com o que está reservado para os que rejeitam Jesus. Não há misericórdia, amados. É sem misericórdia, não há quem esconda, não há quem responda aos gritos por clamor. A misericórdia já está dada. A mão de Deus está convidando os homens ao arrependimento. A outra está segurando a sua ira. Mas haverá um tempo em que as 2 mãos cairão. A ira será derramada e não haverá mais tempo de perdão. Os homens que rejeitam a Cristo não terão nenhuma misericórdia. E a testemunha de acusação não vai ser 1 ou 2 ou 3 irmãos de Israel. A testemunha de acusação será o próprio Cristo. O próprio Jesus estará lá. O próprio Cristo estará lá. Quando chamarem a testemunha, é Cristo que senta. E é Cristo quem fala contra você. É Cristo quem abre os livros e mostra aquilo que a gente fez contra Ele. Contra Ele. Quem resistirá às acusações do próprio Cristo? Nós temos muito mais que o povo da antiga aliança, meus irmãos. Nós falamos várias vezes nesses sermões em Hebreus que nós temos uma aliança superior, que o antigo pacto era nada, que o antigo pacto era muito pouco, que o antigo culto era muito pouco. Temos um novo pacto, uma nova aliança, um novo culto. Amém? A gente fica feliz por não ser judeu, feliz por viver debaixo da nova aliança. Mas quem há muito é dado, muito é pedido. A quem muito recebe, muito é cobrado. E há um lugar especial no inferno reservado àqueles que pisam o sangue da nova aliança. Nós temos mais que o povo do antigo pacto, logo somos cobrados mais que o povo do antigo pacto. Isso aparece várias vezes no Novo Testamento. Mateus 10,15, Jesus falando sobre as cidades que rejeitavam a pregação da sua mensagem, ele dizia: em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para essa cidade. Nós que recebemos mais revelação sofreremos mais na eternidade ao rejeitarmos essa revelação do que aqueles que tiveram menos, do que aqueles que tiveram só o vislumbre. Mateus 11, 20 e 22, então Jesus começou a repreender as cidades das quais tinham feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles seriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Haverá menos rigor para os homens do antigo pacto do que para cada um de vocês que, ouvindo continuamente a mensagem do evangelho, escolhem voltar ao caminho do pecado. Lucas 12, 47 a 48 diz: aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aqueles a quem muito é dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Você adora viver na graça?
Adora não ter que ficar matando animal no antigo templo? Adora ter o nome maravilhoso de Jesus para louvar? Parabéns, faça alguma coisa com isso, porque rejeitar isso é rejeitar mais do que os homens do antigo pacto rejeitavam. Há mais açoites preparados para quem senta no banco de uma igreja e escolhe voltar para o caminho do pecado. Romanos 2,5 diz: por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Você lembra que em 2 Coríntios 4 diz que quanto mais vivemos por Cristo nessa vida, a gente acumula um peso de glória? A gente acumula peso de glória, aumenta o peso de glória, há um galardão que só cresce à medida que vivemos pelo Senhor, mas há um juízo que só cresce à medida que recebemos da graça e voltamos continuamente para o caminho do erro. Assim como existem graus de glória no céu, haverá graus de juízo no inferno, e os graus piores são reservados a quem pisa no sangue da nova aliança, aqueles que receberam da mensagem da graça, ouviram a mensagem de Cristo e voltam ao caminho do erro. O que é que o apóstolo faz? E é o que o texto continua dizendo: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele. E ele vai falar que a apostasia é um pecado contra toda a Trindade. A apostasia é um pecado contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Muito maior castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Abandonar a fé é pisotear o Filho. Quando você abandona o cristianismo, você se porta como aqueles que estavam zombando, cuspindo e chicoteando o próprio Jesus. Quando você abandona o Cristo, você é daqueles que segurou dos espinhos que entraram em sua testa. Quando você abandona a Cristo, você é como daqueles que seguraram o martelo para cravejar suas mãos. Quando você abandona o Cristo, você é daquele que cuspiu e empurrou e zombou dele na cruz. Quando você abandona o Cristo, você é daqueles que o empurravam, você é daqueles que o chicoteavam. Você colocou a azorraga em suas mãos e arrancou da carne do Messias. Você pisa o Filho de Deus, você pisoteia o Filho de Jesus. Você já recebeu aqueles vídeos do Estado Islâmico matando cristão, arrancando cabeça de missionário, e você já ficou indignado com isso? Quando você abandona a fé, você é o terrorista, arrancando a cabeça do próprio Messias. Quando você abandona a fé, você é quem pisoteia o Filho de Deus. Você é aquele que mata o Messias. Querido, e esse filho é filho de Deus. Ele não é meu filho. Você não está pisoteando a Catarina. Você não está pisoteando o filho de alguém da igreja. Você está pisoteando o Filho do Deus vivo. Ah, meu querido, se um dia eu chego na igreja, acontece algum problema, alguém está sapateando na cabeça do meu bebê, eu vou ficar transtornado, eu vou cometer um crime, eu vou ficar maluco. O que será de nós quando nós pisoteamos o Filho do Deus vivo, simplesmente para satisfazer pequenos desejos carnais, quando há a promessa de um céu de glória quando vivemos diante dele? Esse é um pecado contra o Pai. Desculpa, esse foi um pecado contra Deus, porque a gente pisoteia o Filho de Deus, contra o Deus Pai. É um pecado também contra o Filho, porque nós profanamos o sangue da aliança, no qual fomos santificados. Pecamos contra o Pai, porque pisoteamos o Filho do Pai. Pecamos contra o Filho, porque profanamos o sangue desse Filho, que foi derramado por nós. O sangue dele foi derramado para consumar a nova aliança, e nós pegamos esse sangue e nós o profanamos. Imagina, vésperas de carnaval, você entra armado no Emoce, e você pega todos os sacos com sangue doado e rasga tudo, e joga areia em cima de tudo, e você profana todo o sangue que foi doado ali. Você é considerado uma pessoa terrível. Quantas vidas você potencialmente matou através desse ato? Quantas pessoas inocentes podem ter sofrido na mão de assaltantes, de criminosos, de motoristas bêbados, que seriam salvos e agora morreram porque aquele sangue foi profanado? Aquele que escolhe o caminho do pecado, depois de ouvir da mensagem da graça, depois de conhecer a mensagem da salvação, profana não o sangue de homens, mas o sangue do próprio Cristo. E aqui o autor mostra o absurdo da apostasia. Ele profana o sangue que santifica. Ora, se o sangue está profanado, ele já não santifica mais. Claro que o sangue de Jesus não pode ser profanado, porque o sangue de Cristo é puro, mas o apóstata seria essa pessoa que suja aquilo que limpa. É uma imagem absurda, é uma imagem louca.
E é justamente para mostrar a loucura da apostasia. É um pecado contra o Filho, porque profana o sangue que Ele derramou por nós. É pegar o sacrifício da cruz e transformá-lo em nada. E em terceiro lugar, é um pecado contra o Espírito Santo. E insultou o Espírito da graça. A apostasia é um pecado contra o Espírito Santo. É certamente a blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus fala nos Evangelhos. Imagina a loucura de insultar alguém importante na sua cara. Você pode falar mal do Bolsonaro quanto você quiser com seus amigos. Se ele estiver na sua frente, você não vai dar um tapa na cara dele. Você não vai ter essa coragem. Você pode falar mal do Lula ladrão, o que você quiser aí. Se você está diante de um cara poderoso como ele, você não fala na cara dele essas coisas. Você pode falar mal de mim escondido. Se eu estou na tua casa, no teu almoço, tu esconde, né? A presença geralmente acovarda, né? É quando você não está, que você se sente mais à vontade de falar mal. As coisas que você fala das maquiagens das irmãs da igreja quando você está no carro com seu marido em casa, você não fala para as irmãs da igreja na frente delas. Se elas ouvissem a gravação, você ficaria desesperado. A gente não quer ofender pessoas importantes, porque a gente sabe que pode se dar mal nisso. E quando a gente insulta o Espírito da graça, e quando você xinga o Espírito Santo na cara dele, e quando você cospe no rosto do Espírito Santo, e quando você dá um tapa na cara do Deus vivo, fazemos isso com um Espírito que é gracioso. Ele é o Espírito da graça. Ele é um Espírito que nos dá favor imerecido. É um Espírito que nos dá das bênçãos da salvação. E a gente escolhe cuspir nele, profaná-lo, quando escolhemos o caminho da apostasia. Em último lugar, meus irmãos, o texto mostra quem é o Deus que o apóstata pisa, zomba e profana. O verso 30 diz: pois nós conhecemos aquele que disse. Irmãos, a apostasia, no fim das contas, é um desconhecimento. E não entenda mal, não estou me contradizendo. No começo do sermão eu falei que só a informação não é o bastante. Você pode saber muitas coisas e ainda assim não ir para o caminho de Deus. Mas o conhecimento é aquilo que nos impede da apostasia. Porque entre a informação sobre Deus e o conhecimento de Deus, o abismo é imenso. Precisamos conhecer Deus, meus irmãos, ter uma intimidade com Deus, nos aproximarmos de Deus. Diz: pois conhecemos aquele que disse, e aqui ele cita dois trechos de Deuteronômio 32, nos versos 35 e 36: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Nós conhecemos o caráter desse Deus. Querido, Deus é amor, mas Deus não é o Papai Noel. Deus é o amor, mas Deus não é a Hello Kitty. Deus é amor, mas Deus não é tuas nega. Deus é amor, mas Deus é terrível. A imagem que sempre me chama a atenção é a imagem de Aslan, das Crônicas de Nárnia, quando Aslan é um leão, e quando você o abraça, ele é fofinho, mas quando ele ruge, os céus tremem. Guardadas as devidas proporções, deve ser a sensação de namorar um traficante, sabe? Você namora alguém que, sabe, é o seu romance, mas ele tem uma arma na cintura, ele mata pessoas, que se você agir errado, você vai acabar morrendo. Mas ele é o amor da sua vida, dorme na sua cama, mas com a arma ilegal do lado e atirando para matar pessoas. Deus não é obviamente um traficante, é uma ilustração negativa, mas imagina a sensação de ter um relacionamento com alguém que pode ser amoroso, como Aslan, mas que também tem um rugido que estremece tudo. Nós conhecemos, nós sabemos quem é esse Deus. Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é salvação. Mas quando Ele ruge, meus irmãos, queira estar do lado dEle, nunca contra Ele. Deus é vingador. Jesus morreu pelos pecados do seu povo e foi punido para vingar o pecado dos salvos. Se você rejeita esse sacrifício, então essa vingança ainda cairá sobre você. Aquilo que Jesus bebeu do lugar do seu povo, se você rejeita esse sacrifício, você ainda vai beber. Aquilo que Jesus gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É aquilo que você gritará eternamente separado do Senhor. Toda a ira que Cristo recebeu do Deus Pai, que fez Ele suar sangue no Getsemane, diante da expectativa, da terrível expectativa do que viria pelo seu povo, é aquilo que ainda está reservado para você, se você não se esconder à sombra daquele que recebeu da ira de Deus. Cristo caiu nas mãos do Deus irado, porque quando Deus olhou para o seu filho, Ele viu você, que encontrou salvação em Jesus, e Ele morre, porque Ele tomou da ira que era sua. Mas se você não está escondido debaixo do Cristo que tomou a ira,
irmão, então essa ira ainda está mirando em você. O cálice ainda está cheio, você vai bebê-lo até a última gota e vai sentir da ira do Cordeiro. Deus é juiz, e é juiz sobre o seu povo. Diz o texto que ele julgará o seu povo. Ele não só julgará os descrentes, mas também estaremos diante do tribunal de Deus. E há, irmãos, que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, porque é a única esperança, é o único jeito de, no fim das contas, sermos salvos. O texto termina no verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele não é uma ideia, ele não é uma abstração, ele não é um ídolo mudo, ele não é um conceito, ele é o Deus vivo, e você estará diante dele. Nós não vemos Deus agora, não temos como encostar nele, levá-lo para o cinema na segunda noite, mas um dia estaremos diante dele fisicamente. E querido, queira vê-lo pelas lentes daquilo que o Cordeiro fez. Terrível coisa é cair nas mãos dele, e coisa horrível estar diante do Senhor sem a obra de Jesus, porque ele vai despedaçar você, como um leão que abre a barriga da sua presa e se alimenta de sua carne ainda fresca. Você ainda vai estar vivo, sentindo os dentes abrindo a sua carne, enquanto o sangue ainda pulsa. Ele vai quebrar as rótulas do joelho com seu cetro de justiça e colocará todos os homens prostrados diante dele. O seu arco está armado, apontado na sua direção. Se a flecha não tiver acertado o coração de Jesus, ele vai atravessar a sua carne com a sua justiça. A mensagem de Hebreus é dura, a mensagem de Hebreus é dolorosa, é assustadora, e nem sempre o interesse de Deus é fazer a gente sair mais alegre do culto. Às vezes é fazer a gente sair com mais medo, mas é um temor que nos leva à santificação. É um temor que nos faça gemer diante da possibilidade da apostasia, porque a pior desgraça, meus irmãos, é abandonar a fé. Eu morro de medo de ir para o mundo. Eu sou pastor da igreja, certo? E eu oro constantemente que Deus me impeça de ir para o mundo. Não porque eu me sinto tentado toda semana de largar a fé, mas porque quanto mais eu leio o texto, mais eu sei que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, que é santo, puro e majestoso, enquanto eu sou pecador, frágil. Eu sou o mal dessa terra, eu sou o problema desse mundo, eu sou a doença da criação. Se eu não estiver escondido debaixo da obra perfeita de Jesus, a qualquer momento o meu pé escorrega e eu caio diretamente no fogo do inferno. Os homens acham que o inferno será por toda a eternidade Satanás com tridentes se divertindo às custas dos homens condenados, mas o Apocalipse diz que o fogo do inferno queima o fogo da justiça de Deus. Satanás e seus demônios sofrerá ao lado dos ímpios o fogo da ira de Deus. Será o Senhor que pela eternidade segurará o tridente. É o Senhor por toda a eternidade que manterá as chamas acesas, porque essa será a chama da sua ira e da sua justiça. Duas perguntas para a gente encerrar. Você que está debaixo da obra de Jesus, você continua firme? Você continua firme fugindo dessa ira? Porque para aquele que encontrou a obra de Cristo, meu irmão, não existe mais por que gemer de medo. Quando estamos firmes na obra de Jesus, encontramos tudo o que precisamos. Quando estamos firmados naquilo que Jesus fez por nós, meus irmãos, podemos então ser filhos, não mais inimigos. A expectativa agora é de Maranata, a hora vem Senhor Jesus, e não de medo diante da volta daquele que nos vingará. Você encontrou essa obra, você está debaixo dessa obra, permaneça, continue, fuja da apostasia, não retroceda, não volte, porque o caminho para trás é negro, a noite é escura e cheia de horrores. Segunda pergunta: você ainda está debaixo dessa ira? Você já se escondeu à sombra daquele que foi amaldiçoado? Você já se escondeu debaixo das asas de amor do Cristo que morreu no teu lugar, que tomou dessa ira por você, que se tornou pecador nas mãos de um Deus irado em nosso lugar, que tomou até a última gota do cálice da ira que a gente merecia? Meu querido, que você que está aqui, que nos visita, que veio aqui na Manaim,
que está sentindo que deu azar de vir no dia difícil, interprete isso como Deus te convidando para sair debaixo da ira, para você deixar de ser inimigo e passar a morar na casa de um Pai amoroso e santo, que entregou o seu próprio Filho e que trucidou sua própria família por nós, para que nós pudéssemos encontrar o caminho de esperança. Não despreze isso, não despreze isso, porque as chamas já estão aquecidas e estão preparadas para aqueles que não estão escondidos à sombra de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós